Começou? Estamos ao vivo. Bom dia, tudo bem? Vamos iniciar o nosso webinar falando sobre LGPD. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Já estamos com 50 pessoas no nosso webinar. Eu gostaria que vocês interagissem através do chat, me dizendo se vocês estão me ouvindo, estão conseguindo nos ver. Estão conseguindo ouvir? Bom dia. É importante que vocês falem. Estão? Estão conseguindo? Ótimo. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês mais uma vez, né? É o primeiro webinar da Global, com assunto super relevante, que a gente considera, que é sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Queria comentar com vocês que esse webinar vai estar gravado. Vocês podem assistir tanto na plataforma e a partir de amanhã nós vamos subir no YouTube. Quem quiser compartilhar com os amigos, o que a gente vai falar hoje é interessante. Com relação às perguntas, nós vamos abrir através do chat a possibilidade de vocês fazerem perguntas, porque o assunto gera muitas dúvidas, né? Então eu peço que vocês coloquem antes das perguntas o hashtag, porque aí a gente consegue, através disso, verificar quais são as perguntas e quais são os outros tipos de interação. Então, para quem já me conhece, tem muitos clientes meus já que eu me relaciono, né? E parceiros. Quem não me conhece, eu sou a Alessandra Valentim, eu sou diretora comercial da Global GCS e queria apresentar para vocês dois palestrantes que vão estar conosco hoje, pessoas que conhecem muito a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lamara Ferreira, que ela é uma consultora especialista em LGPD, criadora do LGPD Canvas. Ela vai explorar um pouco mais isso com a gente. E o Dr. Tiago, que é advogado, né, e especialista em contratos. Então, eu vou dar oportunidade para vocês falarem um pouquinho da experiência de vocês. E queria comentar também, antes de passar a palavra para eles, que vai acontecer um sorteio no final do webinar de um diagnóstico inicial de LGPD Canvas, que a Lamara cedeu para nós, para o time que está conosco até o final desse webinar. Para isso, gente, eu peço que vocês, o meu time vai compartilhar com vocês um link no chat. Vocês entrem, se cadastrem, que o sorteio vai ser online no final do webinar, tá bom? Então, fiquem à vontade, Lamara, Dr. Tiago, se apresentem e depois eu vou entrar com as principais perguntas que o mercado está fazendo e que eu gostaria que vocês esclarecessem para a gente. Show! Então, só reforçando aí, pessoal, se inscrevam no link que está no chat para participar desse super sorteio. O LGPD Model Canvas é um método exclusivo, super ágil, colaborativo e eficaz, criado por mim, Lamara Ferreira, para preparar as empresas para a Lei Geral de Proteção de Dados, que tá logo aí, chegando com força total. Então, não percam essa chance única e se inscrevam aí no sorteio. Vai valer muito a pena e vocês vão ganhar uma ferramenta super mão na roda para que cada projeto, aplicativo, nova necessidade, uma campanha, um evento que tenha na empresa já nasça compliance com a LGPD. Super mão na massa esse método muito colaborativo. Então, vamos lá. Eu sou a Lamara Ferreira, criadora do LGPD Model Canvas. Sou consultora de TI há mais de 10 anos. Comecei super cedo lá em Florianópolis, Santa Catarina. Formei em gestão de TI no IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, e tenho um MBA em gestão de projetos na USP. Vim aqui para São Paulo há 9 anos atrás para trabalhar na Oracle, onde foi uma experiência muito rica como
consultora sempre focada em projetos de segurança da informação. E fazia tudo, gente. Eu até brinco que eu era consultora raiz. Então, pegava desde o levantamento com o cliente, instalava, configurava, customizava também, desenvolvia quando precisava, virava aquelas madrugadas todas para colocar em produção e próximo projeto. E desde que eu entrei nesse mundo de consultoria, eu não quis mais outra coisa. Eu falei, pronto, nasci para isso, eu me identifiquei. E aí foram muitas experiências com startups, meio de pagamento, companhia aérea, setor bancário, telecom. Depois fui para o Chile também, que era um outro grande sonho que tinha, de trabalhar com TI fora do país. Atuei na Intel e também na Stefanini, acompanhando todo esse movimento de privacidade e proteção de dados, chegando com força total lá na Europa e no mundo. Eu falei, pronto, aqui no Brasil não tem como, vai chegar com força total também. E ter essa experiência com segurança da informação, que é o berço da proteção de dados, vai fazer toda a diferença. Então, foquei nas certificações, me especializei muito em privacidade e proteção de dados. Sou DPO certificada pela Exim, que é uma das creditadoras mais reconhecidas no mundo. Ela está lá perante a GDPR também, que a Exim é da Holanda. Então, tirei aí 4 certificações de privacidade e proteção de dados, o selo de DPO, e também sou certificada em governança de TI, DevOps e Scrum Master, para explicado o porquê do LGPD Model Canvas. Ele é agilidade na veia. Tiago, passo a palavra agora para você se apresentar. Obrigado, Lamara. Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à Global pelo convite de participar desse webinar, assunto interessantíssimo, né, oportuno e necessário. Bom, falar um pouquinho de mim, eu vou ser bem objetivo. Eu sou advogado formado pela PUC do Rio Grande do Sul. Em 2004, aceitei o desafio de sair do Rio Grande do Sul, ir para São Paulo, ter o meu escritório. E São Paulo me ensinou muita coisa, me assessorou e me colocou à disposição em um mercado como o maior mercado de São Paulo, do país, né? Pude me especializar em algumas áreas, mas principalmente a gente desenvolveu a área dentro do escritório de assessoria empresarial, muito relacionado a contrato. Então, hoje, dentro do nosso segmento de atuação, as especialidades que nós atuamos hoje é assessoria empresarial em contratos e cobrança, né? Então, eu lido hoje com informações confidenciais e dados dos dois lados, né? Tanto pelo lado dos contratos, quanto pelo lado da cobrança. Pude me especializar, então, nesta área. Tenho um prazer hoje enorme de trabalhar com essa parte de consultoria, de assessoria. E me identifiquei com a Lei Geral de Proteção de Dados ainda o ano passado, no começo do ano, talvez pelo mesmo motivo que muitos vão se identificar, que foi a exigência de um cliente, né, que é um grande banco, onde ele me colocou à disposição, para não dizer que ele me impôs, né, um contrato, um aditivo contratual com 16 folhas, dizendo que eu deveria me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa foi a minha primeira experiência com Lei Geral de Proteção de Dados, foi na necessidade. Vi essa informação, achei tão interessante, e antes de assinar um contrato, né, ali, afinal de contas, minha especialidade é contratos, eu fui entender o que era a lei e vi o quanto nós precisávamos fazer ajustes internos e quanto isso poderia ser uma oportunidade de trabalho. A partir de então, nós começamos a desenvolver e preparar toda a nossa equipe do escritório, né? Hoje nós temos 6 advogados envolvidos, estudando e se especializando
em Lei Geral de Proteção de Dados, dentro do nosso escritório, e a Lei Geral de Proteção de Dados passou a ser o nosso dia a dia, né? Então, nós vamos fazer aí um bate-papo, vamos introduzir alguns assuntos, vou mostrar para vocês a nossa experiência, né, o quanto é importante, fazer principalmente uma reflexão sobre este assunto. Hoje nós, finalizando um pouco sobre a minha experiência e o meu currículo, hoje a gente tem escritório em São Paulo, né, para esse atendimento de assessoria empresarial, e no Rio Grande do Sul, onde eu estou neste momento. Então é isso, gente. Devolvo agora a palavra e em breve voltamos a conversar no momento oportuno. Muito obrigada, Lamara, Tiago. Pessoal, os nossos clientes fazem muitas perguntas a respeito de LGPD. É um assunto que já está acontecendo há um tempo, mas muitas pessoas têm muitas dúvidas. Então, eu vou começar, Lamara e Dr. Tiago, fazendo a pergunta: o que é LGPD? Quem se enquadra para atender essa lei? Quais são os principais desafios e os prazos para atendê-la? São as 4 principais perguntas que os nossos clientes fazem. Então, eu vou deixar vocês à vontade agora para respondê-la e fazer a apresentação de vocês. E logo na sequência, nós vamos atender as perguntas de quem está assistindo o webinar. Perfeito. Então, pessoal, até antes de entrarmos nesse ponto que a Alessandra trouxe, do que é LGPD, o que é importante nós entendermos os bastidores do que está por trás dessa Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje aqui, para vocês que estão nesse super webinar da Global, eu pergunto: nós estamos sendo perseguidos, sim ou sim? Todo lugar que você vai, CPF na nota, senhora, quer cadastrar aqui o CPF para receber desconto exclusivo? Coloca aqui os seus dados, participe e eu vou te enviar um conteúdo assim. Gente, para pagar um sorvete, um estacionamento, seja lá o que for, tem que baixar um aplicativo, não é? Não se falando quando a gente ainda tem aquela sensação: meu Deus, o meu celular está me escutando, não é possível. Falei mesa, apareceu aqui um monte de propaganda de mesa. Não é essa sensação que nós temos? Isso tudo porque hoje os nossos dados são muito valiosos. E o que acontece? Olha só como isso daqui é complicado. Reportagem denuncia plataformas que vendem informações pessoais extraídas do INSS, Forças Armadas e outros serviços federais para quem? Empresas de call center. E olha como isso daqui é complicado. Até os dados do presidente estavam lá nessa base. A gente imagina esse comércio de dados pessoais como algo aí do submundo, mas não. Façam esse teste. Hoje, o nosso país está nessa situação. Se vocês colocarem no Google, vocês conseguem encontrar bases de dados cadastrais. Os seus dados estão lá e sendo comercializados dessa forma, de qualquer jeito. E não é à toa que está esse alto número de fraudes, crimes com os nossos dados pessoais. Isso tudo porque vocês já sabem. Hoje, na era da economia digital, os dados são o novo petróleo, como disse aí o CEO da Mastercard. Nossos dados nessa era são muito valiosos. E para que a tecnologia possa continuar a se desenvolver, né, possamos continuar tendo essa evolução tecnológica, só que da maneira correta, sustentável, é necessário um amplo regulamento focado especificamente nesse ponto de privacidade e proteção de dados, para que não aconteça isso que estamos vendo dos nossos dados sendo comercializados aí, vendidos de qualquer jeito. Até hoje, nunca ninguém depositou um centavo na minha conta, mas é um comércio que está movimentando aí milhões. Então,
é importante a gente refletir. A Lei Geral de Proteção de Dados, quais desafios e impactos que ela vai trazer para as empresas? As empresas estão preparadas para essa nova lei que está chegando? Ela afeta diversas esferas econômicas, políticas e sociais. Vocês viram agora aí nesse cenário da pandemia como privacidade esteve em pauta o tempo todo. Como é que vai ser esse aplicativo aqui, essas questões de monitoramento, o compartilhamento de dados com o IBGE? Então, é um assunto que afeta todas essas esferas. E relembrando, não é só uma nova lei, é uma nova área dentro das empresas, é uma nova cultura e demanda altíssima por profissionais especializados. As empresas vão precisar de consultorias, produtos, serviços e adequar as suas tecnologias. E, além de tudo, ela gera diferencial competitivo, porque estou em dúvida entre a sua empresa e o concorrente. Veja que a tua empresa está adequada, tem política de privacidade, está divulgando, está correndo atrás, está compliance com a LGPD. Isso gera segurança, confiança, transparência. E, para a gente entender tudo isso daqui que está envolvido, eis os principais papéis e responsabilidades da LGPD. Dá uma olhadinha como isso tudo aqui se relaciona, que vocês vão ouvir falar bastante. Os titulares somos nós, os donos dos dados. E o controlador é quem faz a fronteira com esse cliente final, com a linha de frente. Então, essas empresas que estão diretamente ligadas, exemplo, Magazine Luiza, bancos, todas as empresas que têm um consumidor final, pessoa física, um CPF, essas empresas são controlador. Isso para o seu cliente externo. Mas aí o que acontece? Aí vocês vão me perguntar, olá, Mara, então estás querendo me dizer que uma empresa B2B que vende só para CNPJ está tranquila? Não. Sabe por quê? Porque dentro de casa ela é controlador também. Então, para pensar, vamos pegar os cenários grandes, conhecidos, uma Vale, por exemplo. A Vale tem um monte de dados de funcionários, colaboradores. As empresas precisam cuidar também dos dados dos seus colaboradores. E todo esse compartilhamento que tem com as empresas de benefício, então, se vocês pararem para pensar, é transferência para ticket, plano de saúde, isso tudo. Então, nesse cenário interno, a empresa tem que se adequar também. E aí nós temos os operadores, as empresas que fazem tratamento dos dados pessoais em nome dos controladores. Então, terceiriza esse tratamento dos dados pessoais. Muitos provedores de TI, todas as suas empresas parceiras, fornecedores, vão ter que se adequar também. Porque o que adianta dentro de casa a empresa fazer toda a adequação se o fornecedor que está fazendo o tratamento dos dados pessoais em nome dela não tiver? O Thiago vai falar muito sobre esse ponto também, todos os itens aí que pode gerar de impacto para a imagem, além das próprias sanções, que são super pesadas. E, por sua vez, a terceirização, isso na área de TI é super comum, temos aí os suboperadores. Além de tudo, os encarregados de proteção de dados, né, o famoso DPO, essa profissão do futuro, esse papel tão importante, porque todas as empresas vão ter que nomear, você é o encarregado, a sua encarregada de proteção de dados, e publicar no site. Tem gente até falando, os DPOs são os novos contadores, porque toda empresa vai ser obrigada a nomear e estar publicando esses contatos lá no seu site. E pode ser terceirizado também, né? Pode ser algo que a empresa pode contratar, sim, como um serviço. Não tem nenhum empecilho relacionado a isso na nossa lei. Então, é uma excelente oportunidade também, uma relação boa custo-benefício.
E a nossa autoridade de proteção de dados, a famosa NPD, que estamos aí aguardando como que vai ser isso tudo. Até nesse cenário de pandemia não tivemos aí muitos avanços, mas imagina que ela vai ser o nosso PROCON da privacidade e proteção de dados. É ela que vai fiscalizar e ver como que está isso daqui na prática. Portanto, meu povo, imagina todas as empresas que tratam dados pessoais nesse país. Todas, tudo quanto é cenário hoje que a gente imaginar, tem um tratamento de dados pessoais envolvidos. Então, precisamos resolver logo. A Lei Geral de Proteção de Dados está aí, está chegando com força total. E a adequação precisa ser de forma ágil. Não podemos levar aí anos para resolver todos esses gaps. Precisa ser colaborativa, envolver todas as áreas da empresa e ser eficaz, tornar a empresa compliance. E nesse cenário, para resolver todos esses itens e trazer adequação com agilidade para as empresas, nasceu o LGPD Model Canvas, que vocês vão conhecer melhor aqui. Também convido vocês a estarem seguindo lá no Instagram, Lamara Ferreira, no LinkedIn. Estou sempre compartilhando conteúdo sobre o LGPD Model Canvas e essa necessidade de adequação que nós temos agora com colaboração. Passo agora a palavra para o doutor Tiago, que vai trazer para a gente esse prisma jurídico, o que as empresas precisam estar atentas e a importância dessa segurança jurídica. Obrigado, Lamara. Bom, gente, Lamara introduziu e falou muito bem do assunto. A Lamara domina demais essa questão da aplicação e da adequação da lei. Então, fala de uma maneira tão tranquila, né? Passa uma segurança tremenda e vem aí a responsabilidade para eu falar um pouquinho para vocês também. Bom, gente, se me permite, eu vou apenas coloquei esse conceito aí na nossa tela, né? O conceito da doutora Patrícia Peck, advogada que já atua com o direito digital há alguns anos, já tem experiência, né? Muito ligada aí à Lei Geral de Proteção de Dados e tem trabalhado bastante nessas questões e também proporcionado grandes ensinamentos, né? Ela resume nesse parágrafo muito bem o que a lei quer dizer. Se me permitam, eu vou ler rapidamente. O espírito da lei foi proteger os direitos fundamentais da liberdade e da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, trazendo a premissa da boa-fé para todo tipo de tratamento de dados pessoais, que passa a ter que cumprir uma série de princípios, de um lado, e de itens de controles técnicos para a governança da segurança das informações, de outro lado, dentro do ciclo de vida do uso da informação que identifica ou possa identificar uma pessoa e esteja relacionada a ela, incluindo a categoria de dados sensíveis. Lendo esse parágrafo pode parecer um pouco confuso, mas ela resume todos os artigos da lei num único parágrafo, né? Então, ela fala da proteção aos direitos fundamentais, né, de liberdade e privacidade. Eu não posso mais hoje ser invadido ou ter os meus dados compartilhados, né, ou as minhas informações vendidas, né, sem que eu tenha autorizado isso, nem sem que eu tenha consciência disso, né? Eu não posso, todos os tratamentos têm que ter como premissa a boa-fé, né? Então, também não pode ser utilizado para algo ilegal, por exemplo, né? E quem coleta, trata, armazena esses dados, eles têm responsabilidade ou devem ter responsabilidade com a segurança dessas informações, né? E não é só segurança no momento da coleta, não é segurança só no momento do tratamento, é como ela coloca ali, é todo o ciclo de vida dessa informação. É na coleta, é no tratamento e, inclusive, no descarte, né? E quando a gente fala descarte, é até aquela coisa mais simples, né?
Eu vou colocar meu equipamento fora, né? Eu vou indisponibilizar um computador do meu escritório. Mas as informações que estão lá dentro, têm informações confidenciais. Nesse simples ato de descarte de um equipamento, eu posso estar cometendo uma infração perante a lei. Então, é importante, e por isso esse parágrafo resume tão bem todos os aspectos da lei. E aí a gente pergunta, né? A questão, e é uma provocação, né? A partir do momento em que os nossos clientes ou os titulares de dados souberem dos seus direitos, nós, empresários, estamos preparados para atender, né? Por quê? Porque a lei fala do consentimento, né? Todas as informações que eu tenho no meu escritório, né, e que de alguma maneira eu estou tratando, seja ela numa coleta, num armazenamento, os clientes ou aqueles titulares de dados me passaram consentimento, eles sabem o que eu estou fazendo com as informações deles, né? O tratamento de dados, como é que eu estou fazendo esse tratamento de dados? Como é que estou compartilhando esses arquivos? Essas informações estão seguras ou não estão seguras? Os titulares, né, isso é um dos aspectos mais importantes da lei, a lei atribui diversos direitos aos titulares, né? Um deles, além dessa questão relacionada ao consentimento, né, ao autorizar que aquela empresa trate os dados dele, o outro é o acesso aos dados. Nós, empresários, estamos preparados para o momento em que o cliente ligar para o nosso setor de atendimento e pedir a informação, né, quais os dados que eu tenho armazenado dele lá. Eu estou preparado para fornecer isso para ele, eu tenho estrutura, eu tenho equipamento, eu tenho essa informação. Se eu não estou preparado, eu tenho que começar a me organizar, porque isso é um dos princípios e um dos direitos dos titulares, né? Falar de anonimização. Anonimização dentro da área de tecnologia da informação, para nós, operadores do direito, anonimização é difícil de entender, né? Mas eu tenho usado um conceito quando nós conversamos no escritório, um conceito ao contrário, né? O que eu vejo é que muitas empresas fazem pseudo-anonimização, né? Ou seja, elas dizem que os dados aquelas informações que elas coletaram não são acessíveis, né? Porque elas criaram barreiras e que, portanto, o dado está anonimizado. Mas a lei não fala isso. A lei diz que nós devemos estar preparados para uma total anonimização de dados. Aqueles dados que são dados discriminatórios, por exemplo, e é muito simples, coletas mais antigas, né, que se fazia pergunta de religião, né, de opção sexual, de time que torce, essas perguntas super simples que a gente encara com uma tranquilidade, ou encarava com uma tranquilidade antes da entrada em vigor da lei, a partir da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, isso passou a ser um dado sensível que tem que ter controle, que ele tem que ser anonimizado. As nossas empresas estão preparadas para isso, né? E aí vai o outro ponto deste item que eu selecionei para a gente conversar. A portabilidade de dados, a comunicação de dados, a transferência desses dados, né? Eu e a Lamara conversamos muito, né, no atendimento, muitas vezes, a clientes que já estão fazendo a adequação à lei, né? Você armazena onde os seus dados? Eu coloco nas nuvens. O simples fato, muitas vezes, os clientes, pelo simples fato de acharem que o dado está na nuvem, quer dizer, aquelas informações estão na nuvem, ele está seguro, né? E mal sabe ele, né, que, por exemplo, se a nuvem está num país que não está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, ele vai estar infringindo uma cláusula da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem questões por trás que envolvem a lei e que não é
tão simples quanto esse controle que algumas empresas estão achando que devem fazer. Vou pedir para passar o próximo slide. Contratos, né, gente? Aí vai para a minha área, vou fazer uma observação. Eu e a Lamara, a gente tem... eu sempre falo muito que eu, às vezes, jogo contra o meu patrimônio, né? Porque na nossa concepção de projeto de Lei Geral de Proteção de Dados, é imprescindível que a gente trabalhe no que a gente chama de tripé. O que é o tripé? TI, consultoria e jurídico. Eu tenho visto e conversado com algumas empresas que estão simplesmente mudando seus contratos, e pelo fato de mudar os contratos, elas estão achando que estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu já alerto, a simples mudança do contrato, às vezes, inclusive, é um problema que ela está causando, porque ela pode estar colocando no contrato que ela está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, e, na verdade, ela não tem nenhuma parte estrutural adequada. Ela só está mudando o seu contrato e assumindo um compromisso com o cliente de uma coisa que às vezes não é verdade. Estou falando isso com experiência de quem conversa com muitos empresários, quem tem visto isso acontecer, né, e de um advogado que trabalha com contratos. Eu poderia simplesmente defender a ideia aqui de que a simples adequação do contrato à Lei Geral de Proteção de Dados seria uma forma de estar compliance, e não é verdade. Então, a gente tem, dentro do processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, no mínimo, esses 3 pilares, que é consultoria, jurídico e TI. Para a gente dizer que a gente está adequado, a gente vai ter que trabalhar nessas 3 frentes, com toda certeza, né? O que alterar, como alterar e quais os efeitos dessa alteração? Bom, gente, tudo vai depender do mapeamento, né, que é feito, do diagnóstico que é feito, que tipo de dados que são trabalhados, são tratados, né. Então, as adequações dos contratos são, sim, padrão, né. Existe uma adequação padrão, mas existe uma performance indicada para cada contrato. Então, e isso vai depender do diagnóstico e do mapeamento que vai ser feito em cima da empresa. Aquelas informações que são colocadas ali, ou como vai se comportar o contrato, isso vai depender do que nós vamos identificar de dados que estão sendo tratados. E quando a gente fala de dados, muito embora tenha uma corrente que já está dizendo que os dados tratados também são dados de pessoa jurídica, o que a lei está hoje se atentando é dados, né, quem são os titulares são pessoas físicas, né? Mas veja, não quer dizer, como a Lamara também colocou, que o fato de eu não receber, de eu não tratar, que eu não coletar informações de pessoa física, que eu não tenho que me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu preciso, muitas vezes, mesmo não coletando os dados, mas eu tendo acesso a essas informações, eu preciso respeitar o que está disposto na lei, né? E contratos, gente, não é só contrato com clientes. Tem muitos empresários que estão pensando na questão que se refere ao contrato sempre com um cliente, né? Ah, não, mas o meu cliente eu consigo gerenciar essa questão. Não, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que nós temos que nos adequar em todas as nossas relações. Então, numa empresa normal, nós temos contrato com clientes, comum, né? Mas nós temos, no mínimo, contrato com algum fornecedor, né? Então, alguém provavelmente presta um serviço para nós e a gente vai ter que avaliar como é que ele está prestando aquele serviço e se ele está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós temos contrato com os colaboradores e funcionários, que também estão, e dentro da lei, muitas vezes é um dos pontos mais necessários para se adequar internamente, né? Então, a gente trata dados, a gente analisa contratos, no mínimo, sobre esses 3 prismas, né, ou esses 3 pontos fundamentais. E eu vou, assim, colocando só um ponto interessante sobre o fornecedor. Não adianta a gente, né, empresário, estar de acordo com a LGPD, né, que o nosso fornecedor, que trabalha conosco, que presta serviço, e eu vou usar um exemplo muito simples para vocês. Eu vou usar um exemplo meu. Não adianta o meu escritório estar de acordo
se o rapaz que cuida da minha TI e que tem acesso aos meus computadores não estiver, né? Não adianta eu ter essa preocupação de me adequar se os meus fornecedores não estiverem. Então, quando a gente fala que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela atende não só cliente, essa necessidade de se preparar para os clientes, mas também para os fornecedores, para os seus colaboradores, isso é muito real, né? Então, uma delicadeza que a gente vai ter que ter nesses contratos, né, e analisar com muita propriedade, porque a gente pode estar sujeito a não estar compliance, muitas vezes em virtude dos nossos fornecedores. Pode passar agora. Só aproveitar o teu gancho para até... Claro. O pessoal sabe, eu gosto muito de mantra, né? Então, eu falo pro pessoal, gente, mantra da minimização, menos é mais. E o mantra para esse ponto aqui do fornecedor, que o Thiago falou, que é muito importante, gente, é privacidade 360. Lembrem-se disso, não adianta dentro de casa eu estar fazendo a minha parte e os nossos parceiros fornecedores estarem uma bagunça, por quê? Vamos supor que a gente está falando de uma empresa aqui que está fazendo todo o suporte a cliente em teu nome. Você contratou lá uma empresa de helpdesk para atender em teu nome. Se essa empresa coletar dado excessivo, se ela estiver mandando campanha de marketing e o teu cliente falar, olha, não quero mais receber, me esquece, por favor, me tira dessa lista, ela não tirar, é a sua empresa que vai ter que reportar para a autoridade supervisora, é a sua empresa que tem que fazer toda essa interface com o titular para resolver esses problemas, é a tua empresa que vai ter problemas com as sanções que o Thiago vai falar aqui agora. Então, todos esses problemas vão cair no teu colo. Por isso, com os teus fornecedores, é o seguinte, alteração contratual, conscientização, porque a gente sabe que não adianta só colocar ali no papel porque ele vai assinar, ele não quer perder o contrato contigo. Então, conscientização e auditoria. Deixa eu ver com os meus próprios olhos se estás realmente fazendo a tua parte. Então, vai ter auditoria da LGPD e de segurança da informação para a gente certificar que tratando os dados pessoais em nosso nome da forma que a gente espera. É interessante, né, Lamara, que tu colocou, e até dando um gancho também nesse ponto, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem princípios, e esses princípios eles devem ser seguidos não só por nós, né? A gente sempre pensa numa adequação e a gente pensa só na gente, então nossos fornecedores têm que respeitar o princípio da finalidade, o princípio da adequação, o princípio da necessidade, né, do livre acesso, da transparência, segurança e não discriminação. Isso são regras básicas que estão dentro da Lei Geral de Proteção de Dados e que elas deverão ser seguidas por nós, mas também pelos nossos fornecedores, sob pena da gente, às vezes, sob pena da gente ser solidariamente responsável por um vazamento ou por um não cumprimento, né? E aí, quando a gente fala de responsabilidade, entrando aqui nessa parte final já das sanções, eu vou ser bem objetivo aqui, a gente tem o descumprimento das regras dispostas na Lei Geral de Proteção de Dados, ela permite que a autoridade aplique uma advertência, uma multa, que essa multa pode ser de 2% do faturamento até 50 milhões de reais, tá? E olha o detalhe, por infração, né? Pode ser uma multa diária, e tem uma sanção que eu coloco, que está aqui, né, que está na lei, e que para mim, muitas vezes, é muito pior do que os 2% do faturamento, que é a publicização da infração, né? Ou seja, se eu tenho uma empresa, por exemplo, que trabalha com segurança da informação, né, e alguém entra no meu servidor, acessa aquela informação, coleta o dado e ocorre esse incidente, que é o nome que nós estamos tratando, estamos dando aí a essas situações.
Se eu posso ser penalizado, por exemplo, pela ANPD, a publicizar este fato, né? E dependendo do que é a minha atuação, do ramo que eu trabalho, eu posso fechar minha empresa por causa desta ocorrência. Então, às vezes, muito mais preocupante, o número assusta, poxa, 50 milhões de reais assusta, mas a publicização, né, ou o bloqueio de dados pessoais, que são aquelas questões que não são diretamente ligadas à parte financeira, mas interferem demais no dia a dia da empresa, pode ser muito pior do que o pagamento de uma multa, né? E aí, vou contar para vocês, invertendo agora a posição, muitas vezes nós somos fornecedores, né? E como fornecedor, nós estamos recebendo dos nossos clientes contratos dizendo, olha, fornecedor, se ocorrer algum vazamento pela tua empresa e eu for penalizado, essa multa que eu receber, tu vai pagar, né? Então, isso também a gente tem que ter cuidado, porque às vezes essa solidariedade que o nosso cliente está colocando para a gente pode nos colocar numa zona de risco muito grande. E aí a gente tem que ter cuidado. Eu e a Lamara a gente se depara diariamente com essa situação, muito mais do que a outra, que é o fornecedor assumindo obrigações com seus clientes, que muitas vezes são grandes clientes, né? Dizendo que está compliance com a LGPD e que, na verdade, ainda não fez nada. Tem algum problema não ter feito nada? Não tem problema, mas se ocorrer um vazamento, né, toda essa penalidade ele vai querer transferir para ti. E aí tem gente que fala, não, mas a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não entrou em vigor, então isso ainda não vai ser aplicado, né? Prorrogaram as penalidades para o ano que vem. Eu já vou até deixar registrado, porque provavelmente seja uma pergunta, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está em vigor, gente. Ela está no período que a gente chama de vacatio. Então, as empresas, elas têm que se adaptar. Quando for dado o start, né, porque tem uma medida provisória prorrogando, a medida provisória não foi convertida em lei, tá? Ela está prorrogando para maio, beleza, ganhamos um tempinho. As penalidades para agosto do ano que vem, só que quando começar maio, as empresas já deverão, quando nós estivermos em maio do ano que vem, as empresas deverão estar prontas e não se preparando. Então, há uma necessidade veemente das empresas entenderem essa necessidade, né, esses ajustes a serem feitos, porque muito embora as penalidades ainda não estejam sendo exigidas, a lei já está em vigor. Né? Só fazendo um gancho aqui, Thiago, o PROCON já está recebendo essas reclamações do uso indevido de dados. Então, se uma empresa, por exemplo, hoje já está te enviando e-mail excessivo, você já colocou lá, eu não quero receber. Ou então, como que essa empresa mandou uma carta, mandou um cartão para mim, não tem nem meu endereço, nunca falou comigo antes. Tem um banco aí, mas ficou bem famoso nessa situação. Como que tem meu endereço para mandar carta manuscrita para minha casa? Já está no PROCON aberto lá toda a sessão para as pessoas poderem exercer o seu direito como titular. E a lei nem está, né? Estamos aí aguardando, mas as empresas já estão se mexendo e os titulares, os donos dos dados, já estão cobrando e cobram isso nas redes sociais e vocês sabem o prejuízo que isso causa quando a gente fala da imagem, da reputação da empresa. Sim, sem dúvida, né? Então, bem colocado, né, Lamara? Quando a gente fala que, tem muita gente dizendo, a lei não está em vigor. Gente, o Código Civil já fala em proteção de dados. Primeiro, a nossa Constituição já fala em proteção de dados. O Código Civil já fala em responsabilização. O Código de Defesa do Consumidor já fala em responsabilização. O Marco Civil Regulatório da Internet já fala em proteção de dados. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para construir uma ideia de segurança e de controle de dados. Mas todas essas questões já estão sendo tratadas. Inclusive, como colocado pela Lamara, o PROCON já em outras ocasiões, já vem, inclusive, aplicando multas para quem descumpre
essa questão relacionada à proteção de dados. Mas vamos lá, eu vou finalizar aqui, né, com uma pergunta, e dentro disso que a gente conversou, do que a Lamara colocou e que eu venho colocando vocês e suas empresas estão preparados, já estão adaptados, né, já estão compliance com a LGPD? É isso que a gente quer provocar. Entendam, nós não temos o intuito de fazer uma correria, de fazer com que todo mundo, né, saia desse bate-papo preocupado. Mas esses são pontos, gente, que a gente já deveria estar tratando. Existe uma pesquisa, eu e a Lamara, a gente também não concorda tanto com a pesquisa, que diz que 15% das empresas do Brasil já estão adaptadas à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Qual é a fonte, Lamara, lembra? A gente falou... Valor econômico? Eu acho que é valor econômico. Mas, assim, pelo que nós estamos vendo, algumas regiões e algumas cidades, sim, já estão bem preparadas, já estão mais evoluídas, né? Mas, dependendo dos lugares que nós conversamos, e eu e a Lamara, a gente tem trabalhado sem fronteiras. Outro dia a gente estava dando uma palestra para Rondônia, eu estou no Sul, ela está em São Paulo, eu vou para São Paulo com frequência. Outro dia nós estávamos conversando com o Rio de Janeiro. Dependendo da região, não tem, zero. As pessoas não estão nem entendendo ainda o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o nosso bate-papo hoje, gente, é um bate-papo. A nossa ideia foi dar uma provocada nessas informações, né, no que está disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, gerar essa reflexão e mostrar o quanto é necessário e o quanto nós estamos... o que a gente precisa fazer, né? Quais são os primeiros passos para a gente iniciar o processo de adequação. Eu vou devolver agora para Lamara, que é justamente nesse ponto que ela vai falar, e agradeço desde já aí o meu espaço. Obrigada, Thiago, e aproveitando o gancho disso tudo, gente, que aí agora vocês vão falar, ok, precisamos nos preparar, precisamos envolver nossos parceiros, fornecedores, nossas tratativas com os clientes. E agora, como que eu faço? Pelo amor de Deus, me diz por onde começar. Falamos do tripé, tecnologia e TI, consultoria. Abre essa caixinha da consultoria e engloba tudo isso daqui. Vocês precisam de processos, então fazer todo esse mapeamento de processos vai ser fundamental. Entender todos esses cenários, fluxos, né, o ciclo de vida do dado pessoal, desde o momento da coleta até o descarte. Tecnologia, a gente sabe que segurança da informação é o berço disso tudo, não tem como, tem que envolver TI. Jurídico, nem preciso falar mais nada, né? Depois dessa aula que o Thiago deu aqui, todos esses pontos super importantes. Governança, então criar toda essa estrutura, governança de TI também, que a gente já falou em ITIL, né? Há tanto tempo, isso vai ser super importante. Gestão de incidentes, continuidade, central de serviços e educacional. Isso aqui precisa criar uma cultura dentro das empresas. A gente faz treinamento, hashtag, mantra, isso tudo justamente é para entrar na veia, para viralizar, para a empresa respirar isso aqui. Sabe por quê? O fator humano é o mais vulnerável. A tua empresa pode estar com o contrato perfeito, a tua TI ser a segurança da informação da NASA, mas se as pessoas não tiverem capacitadas e ter consciência, entender como que isso daqui afeta no dia a dia, nas suas atividades, não vai adiantar. Então, precisa ter capacitação, conscientização da empresa toda. Não é para ficar polarizado lá o comitê de privacidade ou só aquela área ali tratar de compliance, não. A empresa toda vai ter que receber essa capacitação. E aqui algumas etapas da adequação, só para clarear mais para vocês esse caminho das pedras, ter esse diagnóstico inicial, modelo de maturidade, focar muito, tem que ter um plano de comunicação, vai ser fundamental para o sucesso do projeto, plano de ação. Mas tem muita coisa para fazer. Por onde que eu começo? Então,
tem essa análise de risco para poder ter a priorização, modelo de governança e gestão de fornecedores, que a gente já falou bastante aqui, ter essa auditoria, a privacidade 360, a auditoria tanto dos requisitos da LGPD quanto de segurança da informação, ter todos aqueles entregáveis obrigatórios que estão lá na lei e que fazem parte desse modelo de governança de privacidade e proteção de dados. É o mínimo, né, que a gente fala. Imagina, amanhã ou depois a empresa tem uma infração, tem algum problema, poxa, você não tem nenhuma política de privacidade e proteção de dados, isso já é considerado o mínimo necessário. Cultura de privacidade e proteção de dados, então viralizar, criar essa cultura dentro da empresa, colocar isso nos valores e todas as medidas de segurança que serão fundamentais. Alessandra, obrigada pela oportunidade, passo agora a palavra para ti. Eu que agradeço, Lamar e Thiago, quando eu conheci vocês, clareou muito para mim essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, é muito mais do que a gente imagina, né? E é muito interessante vocês compartilharem com os meus parceiros, os meus clientes, todo esse conhecimento para a gente poder colaborar com eles, para eles não sofrerem multa e muito menos estarem expostos na internet, né? Nós temos algumas perguntas, eu sei que o tempo está apertado. Eu peço para vocês preencherem o formulário para participar do sorteio. Daqui a pouco nós vamos ter que cancelar. Corram, façam isso, senão vocês vão ficar fora do sorteio. Mas, Lamara e Dr. Thiago, uma pergunta que eu achei bastante interessante. Somente ferramenta de tecnologia ajuda a resolver a questão da adequação da LGPD? Posso responder essa? Deixa pra ti. Pô, acho que deve, viu? Já fiquei... Ou tu queres que eu responda por ti? Pra ti não parecer que tu tá puxando a sardinha pro teu assado, pro teu lado. Essa questão, ela é muito importante, porque assim, tem empresa que tem esse sonho, né? Imagina, gente, se tivesse um sistema que resolvesse a adequação LGPD, a gente instalava, configurava Next, né? Botava em produção, virava quantas madrugadas fosse necessário e ficava aliviada que estava tudo certo. Não existe esse sistema, não existe essa ferramenta. O que temos são ferramentas que vão apoiar. Então, para pensar. Uma empresa que tem uma grande volumetria aí de dados, tem muito dado pessoal, é importante fazer essa varredura. A gente saber todas as bases de dados, aplicações. Hoje em dia é um monte de microserviço espalhado para todo lado. Então, saber esses dados que estão em trânsito também, ter esse mapeamento é fundamental. E isso só é possível através de ferramentas. Porém, tem um ponto aqui que eu gosto muito de fazer essa reflexão antes de botar a ferramenta para rodar. A coleta. Você podia estar coletando esse dado? Porque aí, quando você mapeia, você está mapeando aquilo que já está armazenado. Mas e aí, podia coletar? Então, esse exercício do mapeamento de processos tem que entrar antes da instalação de ferramentas. As ferramentas vão te apoiar, mas antes tem que ter mapeamento de processos. Perfeito. Deixa eu complementar só, Alessandra, porque eu estava brincando com a Lamara, que para ela não puxar muito para o lado dela, mas assim, o que a gente vê, e aí é uma constante, né? A gente tem que fazer, as ferramentas ajudam muito, principalmente na identificação, né? Mas é muito humano o negócio. Né? Envolve muito treinamento, muito aperfeiçoamento, tem muita questão relacionada à estrutura interna da tua empresa, né? Como é que se comporta, como é que armazena dados, como é que controla dados, quem tem acesso àquelas informações. Então, tem muita coisa relacionada ao dia a dia que se faz necessário. Mas ajuda, sem sombra de dúvida, a ferramenta dá um diagnóstico e direciona muito trabalho. Perfeito. Nós temos muitas perguntas, nós só temos 4 minutos, mas
Pessoal, o pessoal está comentando aqui, está encerrado as inscrições para o sorteio. Quem se inscreveu, agora nós precisamos encerrar, porque nós vamos fazer o sorteio ao vivo e a gente precisa de um tempinho aqui. Vamos fazer mais algumas perguntas? Tem algumas, Lamara e Dr. Tiago, que se correlacionam. Então, eu vou fazer todas as perguntas que fizeram aqui e vocês respondem da melhor forma possível. O João falou das ferramentas, né? Se só ferramenta resolve, vocês já responderam. O Gomes coloca: eu vejo a LGPD quase como uma ISO da segurança dos dados, mas não temos ainda nenhuma definição de entregáveis. E como essa empresa, que documento, que papéis de trabalho devo ter? Que ferramenta de apoio devo usar para demonstrar que estou adequando? É o tipo de pergunta, Lamara, do como, né? Do como fazer. Então, deixa eu concluir mais umas aqui para você responder de uma vez só. Quais os indicadores ou ferramentas devemos utilizar para comprovar que estamos adequados perante uma auditoria? Outra pergunta: ainda não temos definido pela ANPD um modelo de documentação comprobatória da adequação à Lei 13.709. Que ferramenta de apoio, que base de documentação preciso ter para comprovar minha adequação? A Ana Paula pergunta: quais ferramentas, documentos para me preparar? E o Antônio também, todo mundo quer saber como fazer para se adequar. Quais os caminhos, Lamara? Doutor Tiago, de forma bem rápida para a gente poder cumprir o horário. Pessoal, eu vou fazer uma analogia aqui que vocês vão entender bem esse ponto e todo esse, vamos chamar de pacote LGPD, que precisa ser criado dentro da organização, mas a parte de tornar esse tema cultura. É o seguinte, lembra do boom da ISO 9001? Vocês lembram do sistema de gestão da qualidade? Que todas as empresas saíram naquela correria para ter o seu selo ISO 9001? Lembra? Então, agora é o seguinte, nós precisamos criar o Sistema de Gestão de Proteção de Dados. É o SGPD, anota aí, SGPD, Sistema de Gestão de Proteção de Dados. Vamos ter todas aquelas fases bem inspiradas no modelo PDCA, de preparação, ação, mão na massa, verificação, avaliação e melhoria contínua. E aí, como vocês muito bem mencionaram, não tem nada na lei falando das etapas, dos documentos. Temos algumas coisas ali que nas nossas experiências de compliance a gente consegue fazer, se depara e estabelecer. Bem como que tá aqui, ó, gente, minha melhor amiga, anda comigo aqui embaixo do braço, ISO 27701. Gestão da privacidade da informação, requisitos e diretrizes. Todas as nossas documentações são inspiradas nessas boas práticas. Então, é governança de TI, todas aquelas questões de compliance, a segurança jurídica que a empresa precisa e os direitos dos titulares que estão lá na lei. Então, essa experiência de consultoria é fundamental, nos dá esse caminho das pedras junto com esses modelos que trazem para a gente uma ideia de maturidade. A empresa está aqui, para chegar aqui, o que ela precisa fazer? Esse plano de ação para construir um modelo de governança que é o SGPD, Sistema de Gestão de Proteção de Dados. Só para complementar, Alessandra, e até a Lamara também fala muito nisso, né? E a gente tem recebido muitas perguntas, talvez até dentro dessas que foram colocadas agora. O pessoal pergunta se existe algum selo, né? Se existe alguma certificação. Não tem nenhuma certificação, não existe um selo ainda criado, né? Talvez algum formato, com o passar do tempo, se crie pela Agência Nacional de Proteção de Dados, mas neste momento não. O que tem são programas, como a Lamara falou, dentro do que estão as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E sim,
A 27701, ela abarca muita coisa, né? Ela é completa, né? Ela dá uma orientação do que tem que ser feito em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E só aproveitando o teu gancho, Thiago, e para o pessoal aqui também, muita gente está perguntando desse selo da LGPD. Gente, se não vier isso daí, da Agência Nacional de Proteção de Dados, e alguém te oferecer, sai correndo. Isso não existe, é cilada. Não tem selo de adequação para as empresas, para a LGPD. Não tem ali um checklist, alguma coisa que vai dizer, olha, parabéns, a empresa está 100% compliant. Porque isso aqui é contínuo. É dia a dia, dentro de casa, todas essas questões de governança. Então, cuidado, isso aí não existe, é dia a dia, consultoria e olhar para todos aqueles 5 pilares. Perfeito. Dr. Tiago, Lamara, eu agradeço assim imensamente o tempo de vocês, poder colaborar com os meus clientes, os meus parceiros, com essas informações super valiosas e direto no assunto, né? Sem rodeio, sem muito tecniquez, sem muito juridiquez, porque as pessoas precisam se adequar e elas precisam entender o momento que elas estão passando, né? A importância de adequar. Eu queria... Vamos partir para o momento que acho que todo mundo quer também saber. Quem é o sortudo que ganhou, que vai ganhar? Nós vamos sortear ao vivo aqui. Deixa eu ver aqui com o pessoal aqui do marketing. Alessandra, enquanto isso, deixa eu só fazer uma observaçãozinha. Essas perguntas que foram passadas, fique à vontade, pode compartilhar conosco, que a gente tem total interesse e disposição para responder todas elas, viu? Tá. Perfeito. Nós já realizamos aqui o sorteio, nós vamos postar no site da Global para ficar auditado, tá? Mas no Instagram, nós vamos postar agora no Instagram. E a empresa que ganhou o sorteio foi o número 17. Regina Rubi. Regina Rubi, da Jaguar Plásticos. Né? Parabéns para a Regina. Parabéns. Ela vai ter oportunidade aí de fazer um trabalho com a gente, com a Lamara. Desse diagnóstico, né? Eu agradeço imensamente a participação de todos. Quem tiver mais dúvidas, porque as dúvidas elas são infinitas, né? Vocês podem mandar, nós vamos disponibilizar as informações aqui no YouTube. Vai ter os contatos da Global, os contatos da Lamara, do Dr. Tiago, para tirar as dúvidas, tá? E uma das coisas interessantes que nós fizemos um trabalho com a Lamara nos últimos 15 dias e nós preparamos um e-book que vai ser disponibilizado, né, Lamara? Um trabalho bem bacana, com a ajuda também do Dr. Tiago, um e-book no nosso blog. Vocês vão poder entrar lá e baixar gratuitamente, que ajuda vocês a ter um pouco mais de noção do que fazer, para onde ir, como se adequar. Quais são os pilares, o que fazer, que eu acho que as pessoas querem saber como fazer, né? Porque muitos já acionaram advogados, né, doutor Tiago? O pessoal passa, certo, mas o como fazer é consultoria, é mão na massa, né, Lamara? É dia a dia, é entender cada cliente, cada segmento e poder ofertar o que é melhor, né? Então, a Global agradece demais a participação de todos. Espero que de coração a gente tenha agregado algum valor para vocês. Sigam a gente nas redes sociais. Esse é o nosso primeiro webinar, né? Atingimos 80 pessoas inscritas. Parabéns aí para o Dr. Tiago e a Lamara, para a Global. Estou bem satisfeita. E esse é o primeiro de muitos, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Thiago, por essa oportunidade. Também deixo aqui nossas redes para vocês seguirem, entrar em contato. Lá no Instagram. Gente, meu nome já é um exercício de dado pessoal direto. Você bota no YouTube e acha tudo. Lamara Ferreira, o Instagram. E no LinkedIn, Lamara-Ferreira
Teus contatos, Thiago? Vamos lá, gente. Eu também me coloco à disposição. Agradeço, Alessandra, pela oportunidade e também, se o pessoal achar oportuno, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, às vezes existem alguns temas específicos. A gente pode participar de outros webinars falando de temas específicos, né? Bom, o meu Instagram é Thiago Antolini ADV, né? E meu LinkedIn, Thiago Antolini. Thiago Antolini, agora me deu um branco. Thiago Antolini. As redes sociais são Faz parte. muita informação, né? Agora deu um tilt aqui, não. Gente, muito obrigado pela atenção e obrigado pelo convite mais uma vez, Alessandro. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês. Tchau. Obrigada, bom trabalho. Para todos nós. Terminou? Pronto, gente. Acabou, né?